Olá, bem-vindos aqui ao Círculo da Lua. Eu sou a Diana. Nós hoje vamos ver qual é a mensagem para ti, para nós, não é? Ver qual é a orientação. Vamos lá ver. Okay. Vamos lá ver qual é a mensagem para nós. Esta é uma leitura geral coletiva, não vai ressoar com todos, portanto absorve apenas aquilo que faz sentido para ti para o teu momento atual, combinado? 2 de espadas. Ok. 6 de paus. A lua. Ok. Nós vamos falar aqui sobre reconhecimento. Portanto, isto pode ser reconhecimento de um projeto, de a sensação que eu tenho é que há aqui uma uma escolha, não é bem uma palavra, mas pronto, vou utilizar essa palavra, uma escolha entre eu ser reconhecido, eu fazer alguma coisa para ser visto, para ser reconhecido, para receber os louros, ou não, ok? E nesta energia, nesta situação, há aqui talvez um certo medo, ou até algumas ilusões. Nesta situação há uma ilusão, não é que é para ficar, para rimar. Há aqui uma ilusão, há aqui ilusões até. Vamos ver o que é isto. A Imperatriz. As de Copas. Ok. 7 de Espadas. E no fundo do baralho nós temos aqui o Diabo. Ok. Então, sim. Nós temos aqui uma energia... uma energia que manipula. Há aqui uma certa energia que manipula, manipuladora. Eu não sei exatamente se isto é... Isto pode ser uma pessoa, pode. Uma pessoa que... talvez tu sintas que está a fazer um certo joguinho, portanto alguns joguinhos, alguma chantagem, uma coisinha dessas, né? Pronto. Pode ser uma pessoa com a qual tu tens uma pulga atrás da orelha, mas ela tem... ela é tão vistosa, digamos assim, que tu ficas na dúvida se és tu que estás a criar macaquinhos na cabeça, se és tu que estás com coisinhas, ou se de facto é real aquilo que tu estás a perceber, ok? Tu estás meio nessa dúvida assim. Mas há aqui, para uma parte de vocês, este reconhecimento não é o reconhecimento de eu vou fazer um projeto, vou fazer um trabalho qualquer, ou tive uma ideia que me vai dar muita fama e muito reconhecimento. Não é esse tipo de reconhecimento, é um reconhecimento mais interno, mais... não é... é uma sensação tua. Portanto, é quase como se tu desses a conhecer aquilo que tu tens vindo a desconfiar, vamos colocar assim. Ok? E isto pode ser, olha, alguém que te diz alguma coisa relativamente e que te faz quebrar essas ilusões, tu ficas, ok, será que isto é real, será que não é? Ou há aqui uma informação, alguma coisa que te chega, entendes? Alguém que diz alguma coisa, mas pode ser aqui uma informação que te chega, ou a bota não bate com a perdigota, há uma mentira que foi contada lá atrás e que de alguma forma neste momento qualquer coisa que não... que é castanho, entendes? Uma coisa que foi dita e que não bate muito com aquilo que foi dito lá atrás, estás a perceber a ideia? Pronto, é neste sentido, não é um reconhecimento de eu vou ser finalmente reconhecida porque não, é como se tu desses ou como se tu conversasses com a pessoa e a pessoa ficasse a saber que tu sabes, é esse tipo de reconhecimento, entendes? Onde tu deixas de estar só na desconfiança e tu passas a outra pessoa passa a perceber que tu sabes, que tu não és burra nenhuma, estás a perceber onde é que eu quero chegar? Pronto, é esse tipo de reconhecimento aqui, ok?
E nós podemos estar aqui a falar de uma pessoa que talvez tenha algum tipo de autoridade em relação a ti, ou que tenha eu ia dizer, pode ser um trabalho, mas eu sinto que isto é mais pessoal. Isto não é tanto voltado para o trabalho, isto pode ser uma colega de trabalho com a qual tu tinhas muita confiança e tu tinhas uma amizade com ela, desenvolveste uma amizade com essa pessoa, mas eu sinto que é pessoal, mesmo que seja dentro do trabalho ou noutra área qualquer, eu sinto que isto é mais pessoal, é alguma coisa íntima, entendes a ideia? Ok. Portanto, eu não sei, não tenho aqui necessariamente uma orientação de faz assim ou faz assado, isto é mais uma espécie de confirmação. Esta mensagem é mais uma espécie de confirmação, em que te diz especificamente que não é coisas da tua cabeça, tu estás de facto na dúvida entre uma coisa e outra, se são coisas da tua cabeça ou se estás a ver as coisas com olhos de ver, se estás de facto a ter noção ou a ter percepção certa da coisa, estás a ter a percepção certa. Pode haver aqui uma dúvida tua, pensamentos não são incoerentes, mas é no sentido de se aquilo que tu estás a pensar fazer ou se faz sentido fazeres alguma coisa relativamente a isto, se estás certo ou não, se estás, entendes? São pensamentos de dúvida em relação a ti, àquilo que tu estás a desconfiar, e não necessariamente em relação à pessoa, porque tu tens certeza disso. A questão é que tu talvez não tenhas a certeza se fazes bem fazer isto, se fazes ou se estás a ver as coisas pelo prisma certo, ou se não são macacos na tua cabeça, mesmo que tu saibas que é real. Entendes onde é que eu quero chegar? Essa confusão, talvez porque ainda não esteja tudo tão claro, porque a pessoa talvez ainda não está, porque ela está, ela é muito atrativa, talvez fale muito bem, talvez a situação seja muito agradável ou pareça muito fácil. Quando a esmola é muito ou Santa desconfia, é isto. Entendes? A coisa é muito boa, mas lá está, a coisa é muito boa. Percebes? Vamos lá tirar aqui uma mensagem final. Ok. Se isto fosse noutro contexto, seria uma mensagem maravilhosa, ok? Se isto fosse noutro contexto. A questão é que nós estamos aqui a falar de espera que alguma coisa emerja, enfim, é isso, que alguma coisa, e até pode ser a orientação, olha que a orientação até pode ser esta. Tu já sabendo que há aqui qualquer coisa que não está certa, que não está bem, talvez o melhor que tu tenhas a fazer agora é esperar que a coisa se desenvolva, se desenrole, que a própria pessoa se enrola e que a própria pessoa se... Entendes? Estás a perceber? Esperar que a própria pessoa se perca aqui um bocadinho e que ela meio que deixe escapar ou deixe fugir a boca para a verdade. Entendes? Então... talvez essa seja a orientação. Em vez de fazer alguma coisa, que talvez seja isso que tu queres fazer, de chegar lá e olha, eu sei disto, é isto que eu sei. Talvez o ideal aqui é esperar que a própria pessoa se enrole na própria mentira. Que a pessoa se enrole na própria história. Entendes? E aí tu poderás confrontar. Entendeste? Então, pacientemente... vais dando a corda para a pessoa se... eu não vou dizer o resto porque a plataforma não gosta, mas entendeste, não é? Dar a corda para a pessoa se... isso. É isso mesmo. A pessoa se... e ver até onde é que a pessoa vai. Tu sabendo que ela já... tu sabendo que já sabes o que ela acha que tu não sabes. Mas vais dando a corda. Entendeste? E no momento em que tu percebes que ela... que ela se está a enrolar, é nesse momento que tu deves, olha, eu já sabia. Entendes o meu ponto aqui? Espero que sim. Bom, esta é uma mensagem para ti, eu espero que ela te tenha ajudado, tenha dado aqui uma luz, pelo menos para fazer, para tu seguires, não é, de orientação nesta situação específica, para cada um vai ser diferente. Eu espero ver-te na próxima mensagem, aproveita para deixar o gosto neste vídeo, eu vejo-te
lá está, na próxima mensagem. Beijinhos!